Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina eternamente. A Ele seja toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração. Amém? No Salmo 116, o salmista fala: ama o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Amém? Então, no versículo 8 fala assim: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, né? Jesus nos trouxe livramento da morte eterna. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor enxugue os teus olhos, né? As lágrimas com milagres, amém? Livre os nossos pés da queda. Senhor, mantenha os nossos pés bem firmados na rocha que é Jesus Cristo, para que se assim vieram ventos, tempestades, que nada nos derrube, nada nos demova, né? Que nós possamos ser como cristão coqueiro. O coqueiro cresce muito tempo para baixo, firmando as suas raízes, e quanto mais venta, ele verga, mas ele não quebra, porque as raízes sustentam, e que as nossas raízes estejam firmadas em Jesus, né? Que Jesus seja o protagonista da nossa história, que nós sejamos cheios do Espírito Santo querido, que ressuscitou Jesus. Assim nós venceremos a carne, o diabo e o mundo, amém? Vamos ter uma palavra de oração, depois vamos compartilhar com uma palavra muito linda que o Senhor me deu, que o Senhor vai falar ao teu coração, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso único Deus, o Senhor é a nossa alegria. Quando nós acordamos, durante o dia o Senhor é a nossa melhor companhia. Quando nós vamos dormir, nós deitamos em segurança, porque o Senhor está conosco em todo tempo, como o salmista Davi declarou. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela família. Continua cuidando, abençoando, guardando esse projeto que vem do Senhor. Guarda, Senhor, as famílias da separação, do divórcio. Senhor, ó Deus, abençoa, Senhor, os nossos filhos onde eles estiverem, que eles sejam guardados e cuidados pelo teu Santo Espírito. Cuida dos genros, das noras, Senhor, de toda a nossa família, Pai. Nós os colocamos debaixo da tua santa e gloriosa proteção. Senhor, abençoa a saúde de cada um, a saúde emocional. Senhor, onde, Senhor, houve feridas emocionais, Senhor, eu ministro a unção de Manassés, o Deus que faz esquecer todo o passado de dor e sofrimento, e o Deus que traz dupla honra na terra da aflição. Senhor, abençoa, Senhor, a obra das mãos, abre portas abençoadas de emprego, traz promoções, porque o teu povo vai ser cabeça e não cauda. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a nossa nação. Levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz, que a luz do Senhor resplandeça de norte a sul, de leste a oeste. Dá, Senhor, graça, sabedoria para o presidente tomar atitudes acertadas, Senhor, no tempo certo, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a situação da nossa nação, porque eis que sobre os povos havia trevas, mas que sobre ti, Brasil, o Senhor venha surgindo, e a sua glória se veja de norte a sul, de leste a oeste. Que haja ordem e progresso nesta nação, porque sobre os teus muros, ó Brasil, o Senhor levantou atalaias, intercessores, que não se cansarão nem de dia nem de noite.
até, Senhor, que o Senhor ponha o Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós suplicamos a Tua intervenção, o Teu socorro sobrenatural, em nome de Jesus. Muito boa tarde, Fernando, bem-vindo na live, viu? Deus te abençoe. Então, no Salmo 102, do 1 ao 6, fala assim: Senhor, ouve a minha oração, chegue a Ti o meu clamor, ainda que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita em espírito no nosso coração, né? E Deus fala que Ele se inclina do alto e sublime trono para ouvir a nossa oração. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve depressa, né? Porque os meus dias se consomem como a fumaça, os meus ossos ardem como a lenha. Então ele está explicando qual era o tamanho da dor dele, né? Então o meu coração está ferido e seco como erva, pelo que até esqueço de comer o meu pão. Então a dor, a situação que o salmista estava passando, era tão difícil que ele não tinha nem vontade de comer. E aí os ossos se apegam à pele em virtude do meu gemido doloroso. Aí aqui ele se compara ao pelicano. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como mocho nas solidões, né? Então, em tempos de grande aflição, de grande luta, quando parece que nada dá certo, nós não vemos como mudar a situação, nós precisamos invocar ao Senhor e colocar nas suas mãos a nossa vida, a nossa esperança, as nossas circunstâncias. No Salmo 39, 12 fala assim: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, né? Porque sou contigo como um estranho. Então, aqui ele se compara, né? Ele clama a Deus e pede uma intervenção, confiando que Deus o atenderia, né? Porque ele conhecia Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E aqui ele se compara com um pelicano. Lugar de pelicano, ele falou que eu estou parecendo um pelicano no deserto. Deserto não é lugar de pelicano. No deserto tem cobra, tem escorpião, tem lagarto, tem aranha, tem cacto, mas não era lugar do pelicano, né? Então é nas águas onde ele tem comida. Mas quando nós passamos muitas vezes pelo deserto, Marli, muito boa tarde, querida. Quando nós passamos pelo deserto, aqui o salmista está se comparando como um pelicano no deserto, né? Eu estou falando que deserto não é lugar de pelicano e não é lugar de cristão. Nós podemos passar pelos desertos, mas nós declaramos que o deserto não é a nossa morada, né? Em nome de Jesus. Então, ele estava no lugar errado, né? Estava entristecido, mas no deserto a nossa dependência é 100% de Deus. Lá no deserto o Senhor mandava o maná, né, para milhares de pessoas, para que eles fizessem bolos, para que eles fizessem pães. Deus não nos desampara no deserto. Lá o Senhor se manifestava como uma coluna de fogo, porque de noite no deserto é muito frio e de dia é muito quente, né? Uma temperatura que oscila muito, e às vezes de dia, tem dia que a nossa vida parece que tem fogo, né? Lutas incontáveis, tristezas, decepções, mas o Senhor está como uma coluna de fogo de noite e como uma nuvem de glória de dia para nos proteger, para nos pegar pela nossa mão e nos tirar do deserto, porque não é morada nem do pelicano, nem a morada do cristão, amém? Então nós vamos ver algumas características do pelicano. Ele tem um bico muito longo, né, e uma espécie de bolsa aqui. Então, quando ele vai pescar e abre a boca, aquela boca enche de peixe e de água. Aí ele larga, né, ele procura tirar a água e ficam só os peixes, chegou o marmitex, né? Então, o que acontece? O pelicano vive mais ou menos 52 anos, né? Esses dias eu sonhei com um pelicaninho, eu nunca tinha sonhado com um pelicano, né? Por isso que o Senhor me deu essa palavra, né?
o pelicaninho estava assim em pouca água, né? E aí eu quis cuidar dele, porque era um pelicano pequenininho, novinho ainda, né? E eu muito cheia de gostar de bichinho, né? Mas aqui talvez simbolize uma pessoa que nasceu há pouco tempo para Jesus. E eu sei que ele tentou me bicar assim, né? Mas o que acontece? Ele não bicou por maldade, mas por medo, né? Aquele pelicano tinha sido ferido, magoado, e ele tinha medo, né? Então, aí só que depois ele deixou, porque eu falei, eu vou cuidar de você, eu quero cuidar da tua vida, né? Aí o pelicano é o tipo de pessoa que nasceu para vencer, mas por algum motivo se acha incapaz, por algum trauma ou por alguma decepção. Mas com Jesus nós temos que andar em novidade de vida, saber que o Senhor está no controle de tudo e que por fim tudo aquilo que nós passamos, Deus contribui para o nosso bem, amém? E com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós passamos, mas não moramos no deserto, né? Então, e sabe o que acontece que eu achei muito interessante? Quando o pelicano não tem comida para os filhotes, ele fere o próprio peito, faz o peito sangrar, e para que os filhotes se alimentem. Assim somos nós como pais, né? A gente tira da boca para dar para os filhos. Então, olha só que interessante. E aqui apresenta uma relação direta com Jesus. O que aconteceu com ele? Ele foi ferido, a carne dele foi toda ferida, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida eterna. Ele deu o seu sangue e a sua carne por nós, e o pelicano tipifica Jesus, né? Em vez de deixar os filhotinhos morrer de fome, ele bica todo o peito e os filhotinhos tomam aquele sangue, bicam o peito do pelicano, imaginador, né? Para ver que um bichinho faz pelos filhos, o que nós fazemos pelos filhos e o que o nosso Deus fez por nós, amém? Então, nós podemos passar, mas não vamos morar. Essa luta aí não vai ser para sempre. De repente o Senhor se levanta, né? O salmista, né? Ele estava no lugar errado, né? E não tinha peixe lá, então a dependência é total. Quando nós passamos pelo deserto, a nossa dependência é total de Deus, amém? E aqui no verso 12 fala assim: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo determinado já chegou. Então, nós podemos declarar e profetizar: tu te levantarás e terás piedade do Brasil, pois o tempo determinado pelo Senhor já chegou. Coloca o teu nome aí, né? Marlene, muito boa tarde. Marli, Fernando, bem-vindos na live, viu? Deus te abençoe. Que o Senhor entre nessa luta que você está passando, ou a tua família, e Ele declare a vitória. Deus vai fazer tudo isso contribuir para o bem. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Tu te levantarás, né? Quando Deus se levanta com piedade, e pois o tempo determinado já chegou, né? O nosso tempo é Cronos, mas o tempo de Deus é Kairos. Então, às vezes a gente quer alguma coisa no nosso tempo, mas pode ter certeza que entre o deserto e a promessa tem o trabalhar de Deus para que nós não venhamos a perder a promessa, para que se cumpra o propósito de Deus, porque ele fala que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, assim como dista a terra do céu, assim são os pensamentos de Deus. Deus pensa para a eternidade, nós pensamos muitas vezes para o ontem, para o já, mas o Senhor está trabalhando na eternidade, porque o que importa é a vida salva, não é? Então, vamos declarar, Senhor, que seja tempo desse deserto acabar, do Senhor pegar nas nossas mãos, na mão daquele que nós amamos e levar para os verdes campos, amém? E Deus sabe, né? Deus sabe os propósitos que Ele tem, né? Que a sua intervenção sobrenatural venha sem detência e sem demora, né?
Que hoje o Senhor nos tire do deserto, porque às vezes nós passamos por áreas, né, que são desertos na nossa vida. E é assim que o Senhor prepara uma mesa, né? Mas Ele tem poder de nos sustentar no deserto, de cuidar da nossa vida, até que nós possamos sair, porque lá não é morada nem de pelicano e nem de cristão, amém? Então não deixa as lutas se afastar do Senhor, porque se Ele não nos socorrer, quem é que vai socorrer? Muitas vezes as pessoas, por causa de lutas, se afastam de Deus, mas as lutas têm que nos aproximar mais ainda, crescermos em comunhão, porque a luta é luta até Deus dar uma palavra. Quando Deus fala uma palavra de vitória, aquela palavra nos sustenta. Eu sempre lembro de Elias, né? Que ele estava em depressão porque Jezabel estava perseguindo. Aí ele venceu 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Asera. Ele venceu, ele teve muitos sinais com Deus, mas quando Jezabel, uma mulher, quis persegui-lo, falou que ia matá-lo, ele entrou em depressão, né? Porque muitas vezes não é medo só de uma mulher, mas já era um monte de sintomas emocionais que ele estava vivendo, e ele sentou debaixo de uma árvore e ficou lá em depressão, e de repente veio um anjo que trouxe água e trouxe um pão do céu, uma porção, né? E aquilo sustentou ele 40 dias, recantará e as cheias. E eu te peço, Senhor, que o Senhor dê um sustento do céu, uma palavra do céu, que sustente o meu irmão e a minha irmã até que a vitória chegue, em nome de Jesus. Aquele pão vindo dos céus, aquela força, aquele renovo do Espírito Santo, aquela água que desce do trono de Deus e sacia a nossa sede, em nome de Jesus, amém? Então, o nosso lugar é na fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te leve na presença dEle, no refrigério das suas águas vivas. Renove a sua força, renove a graça dEle sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Santo Deus e eterno Pai, nós aprendemos com os bichinhos. O Senhor os trouxe, Senhor, para que nós tivéssemos aprendizado também. Senhor, e como pelicano, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, Senhor, diante de uma situação tão difícil, Senhor, como aquele barco, ó Deus, que estava no mar e as ondas cobriam, Senhor, mas o Senhor se levantou e ordenou que aquelas águas se acalmassem, Senhor, e eu te peço, ó Deus, porque a nossa capacitação vem do Senhor, que o Senhor esteja nos renovando na tua presença, que o Senhor pegue nas nossas mãos, Senhor, e nos tire do deserto, nos leve, Senhor, às águas tranquilas, às águas de refrigério nesta tarde. Senhor, abençoa cada vida poderosamente, a cada lar, cada família. Entra com o teu socorro, entra com a tua provisão, com a tua cura, Senhor. Entra, Senhor, ó Deus, porque tu te levantarás e terás piedade de nós, Senhor, da nossa nação, da nossa família, porque o tempo determinado, o Senhor, o Kairós do Senhor chegou. Nós profetizamos o tempo de vitória, o tempo que o Senhor se levanta em nosso favor, o tempo que a bênção do Senhor vai ser derramada, em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, que o Senhor te renove as suas forças, Senhor, porque muitas vezes as situações difíceis, às vezes o inimigo quer nos derrotar, mas que nós possamos afundar as nossas raízes na rocha que é Jesus Cristo e que Ele nos sustente, amém? Deus te abençoe e te guarde,
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê aquela paz que ele deixou de presente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu e ele está te ensinando a vencer, e o nome dele vai ser glorificado. Como eu falei no começo, né, que o Senhor enxugue as tuas lágrimas com milagres, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do nosso Redentor. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra. Por fim o Senhor se levantará nessa situação e você vai ver a glória, a vitória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor.